de crédito e então se criam microchips, o que está se tentando fazer é, de repente, nos tornamos indefesos. Eles podem nos punir pressionando deletar 3 vezes em uma tela de computador e, de repente, $10.000 viram $10. Um dos desenvolvimentos mais importantes na área de privacidade que veio com a revolução digital é a visão de Orwell da perda de privacidade, o governo nos vigiando, as câmeras de segurança em todos os lugares. Certamente é verdade. Em algum grau, há câmeras de segurança em todos os lugares. Isso é hilário. Onde arranja essas coisas? Eu não sei como é que eu vivi antes do YouTube. Você procura o dia todo? Não. Coisas idiotas são fáceis de encontrar. Já as úteis e reais levam mais tempo. Empregadores, órgãos públicos, lojas, empresas de seguro e crédito, hospitais, o governo e outros iriam argumentar que a vigilância é necessária. Eles também vão declarar que vigilância individual e sistema de dados não são invasivos. E não oferecem nenhum risco de criação de falsos perfis pessoais ou de dados. Uma simples declaração, uma fonte de vigilância em um local, em uma parte da vida da pessoa, não é um problema. Mas, se todas essas informações forem reunidas, arrumadas e arquivadas em um local central, criaria um perfil completo e detalhado, muito mais invasivo do que qualquer coisa, até mesmo uma investigação policial. A violação da liberdade pessoal dos indivíduos e as possibilidades de abuso seriam rivais do governo do grande irmão de George Orwell. Você vive a sua vida e, na maior parte do tempo, algum computador está registrando alguma coisa sobre você. E se você pensar nisso, são toneladas e toneladas de informações de cada um de nós. E alguns dados são colocados juntos para criar perfis. São milhões e milhões de dados. Há uma explosão de informação dos indivíduos sendo coletada a cada minuto. Uma das coisas que as pessoas sempre dizem: quem vai me assistir o dia todo? Quem tem os recursos para fazer isso? A resposta é que ninguém vai ficar sentado assistindo todo mundo. Não há recursos para isso. Mas os computadores podem fazer. Temos capacidade de armazenamento quase ilimitada nos HDs. É possível gravar tudo o que acontece na frente de uma câmera ou todas as transações do banco de dados de um cartão de crédito, por exemplo. E essa informação está se tornando imensa. Foi revelado no New York Times que o banco de dados do Walmart é muito, muito grande. Talvez até maior do que a internet inteira. Depois de 11 de setembro, muitas das falhas em prever os ataques foram atribuídas, estando certas ou erradas, à falha dos diferentes órgãos do governo de partilhar informações uns com os outros para formar um quadro completo que teria identificado os terroristas antes de eles entrarem no avião. Então, essas paredes entre os órgãos do governo estão sendo derrubadas e nos Estados Unidos o governo é proibido de coletar certas informações. Mas isso pode ser feito e comparado no mercado aberto por vendedores privados. Então, mesmo onde existem paredes para que as informações fiquem separadas, elas são derrubadas. Em todos os sentidos, vai haver uma demanda para que mais e mais informações dos indivíduos sejam entregues. E o que você comprou com seu cartão de crédito, ou onde o telefone diz que você está agora, essa é uma oportunidade de mandar uma mensagem e te lembrar de ir ao mercado em que tem um suco de laranja na promoção. Esse é o tipo de visão que muitas pessoas têm e tem havido um grande esforço em direção a essa visão. Nós estamos em uma era computadorizada em que a informação não some no ar, mas está sempre sendo gravada em algum lugar e sendo coletada. Agregada em um banco de dados, toda compra que você faz, cada passo que você dá, tem uma câmera de segurança. Quando você usa um cartão de crédito, por exemplo, as buscas que você faz no Google, todas essas coisas são coletadas. E da forma que a lei está agora, se você digita um termo, por exemplo, no Google, então já sabia que eles iriam usar. É claro que eles têm a habilidade de guardar como um assunto prático. Nós temos esse sistema gigante de coleta de informações. A ameaça à privacidade hoje é muito maior do que antigamente. É como a criação da enciclopédia.
Se você pensar numa enciclopédia de antigamente, quando tínhamos as enciclopédias de A a Z, você não se sentava e lia todos os volumes. Mas quando você queria ler sobre os sapos da Amazônia, ou sobre, sei lá, a Colômbia, estava lá ao alcance das suas mãos. Então eu acho que o que acontece com o banco de dados, a melhor forma de entender é que você é apenas um ponto na tela agora. Mas no momento em que alguém quiser te procurar, quiser pesquisar e saber mais sobre você, ele vai abrir o seu arquivo e, nesse momento, todas as informações que foram coletadas vão pintar um quadro detalhado da vida dessa pessoa. Quando o grande irmão está governando, uma das grandes consequências é que o governo pode tirar minha liberdade. Então, se o grande irmão é a indústria, talvez minha operadora de cartão de crédito ou meu banco podem resolver acabar com o meu crédito ou tirar o meu dinheiro. Então, as consequências de quem é o grande irmão não são triviais. Se acontecerem mais ataques e se for feita mais pressão, mais a privacidade vai ser colocada em risco. E as consequências para o grande irmão podem ser enormes, porque se mais americanos forem pegos por esse arrastão, mais e mais americanos inocentes serão pegos nesse arrastão porque acham que eles são terroristas. Tipo, só estamos com medo de você. Essas são consequências muito extremas. Há um desejo de todas as nações do globo de identificar e numerar todos os seus cidadãos. Vemos isso acontecendo na China com mais de 1 bilhão de pessoas, que agora receberam cartões de identidade únicos, cartões de identidade nacional, com aparelhos de radiofrequência neles que pode ser usado para rastreá-los e identificá-los à distância. Agora está acontecendo no México. Eles estão fazendo cartões de identidade nacional para todos os cidadãos do México. 1,2 bilhões de pessoas na Índia estão a ponto de entrar no banco de dados. Está em quase todos os países do globo. Quando eu vou ao médico, estou com um exame nas mãos, meu sangue está lá, eles sequenciam ele, eles sabem algo sobre mim, mas também sabem sobre a minha família. E mesmo que eu tenha concordado que eles usem para pesquisa, até que ponto eu liberei informações sobre minha família. Este aqui é um cartão de crédito RFID. Eu posso dizer que dezenas de milhares, se não centenas de milhares foram emitidos. E a grande maioria das pessoas que os usam, na verdade, não percebem que tem um RFID nele. Não tem nada dizendo RFID, só tem um pequeno símbolo atrás que, se você sabe o que significa, vai saber que é o RFID, mas se você só olhar para ele, vai parecer um logotipo comum. Não tem como você saber que tem um RFID nele. O problema com isso tudo é como você não sabe que tem RFID e não está fazendo nada para se proteger. O que quer dizer que eu posso vir com um aparelho como esse aqui, que eu comprei no eBay por uns $200, e posso ler esse cartão de crédito com RFID. Me dá todas as informações, o que é suficiente para fazer uma transação com o cartão de crédito. Então eu posso usar meu aparelho de $200. Todas essas pessoas ficam andando por aí com seus cartões de crédito sem saber que eles têm RFID, sem saber que aparelhos como esse, que não estão nas prateleiras, podem ler as informações do cartão de crédito e podem fazer transações financeiras sem que o cartão nem mesmo saia da sua carteira. Que tipo de perguntas uma pessoa pode fazer sobre você que seriam respondidas por um banco de dados que mantém registros de onde você esteve, porque você visitou a casa daquela pessoa e já sabíamos que aquela pessoa estava fazendo uma reunião comunista, ou então você vai a esse lugar toda quarta-feira ao meio-dia. É muito fácil descobrir que é uma igreja e que tem reuniões de alcoólicos anônimos. Há milhões de maneiras de saber onde uma pessoa está e de forma simples conseguimos reunir uma grande quantidade de informações. Acredito que o povo americano, e na verdade as pessoas do mundo, estão na mesma posição. Temos pequenos vislumbres de que alguma coisa está errada, que bancos de dados estão sendo feitos. Mas minha pesquisa nos últimos 10 anos tem sido sobre tentar identificar a ponta desse iceberg, que está embaixo da água, para não batermos nele. Não há dúvidas de que estamos sendo monitorados o tempo todo. Todos nós. Não é ficção científica, é um fato. Mas quem está controlando a informação? Quem está monitorando os monitoradores? Se você vive numa nação livre e democrática, pode dormir melhor sabendo que o regime totalitário não vai bater na sua porta. Mas jornalistas, cristãos, humanitários e muitos outros em todo o mundo, em lugares como a China, Coreia do Norte e Sudão,
não têm tanta sorte. Eles sofrem abusos, são presos, torturados e até mortos por suas ações aparentemente inocentes e inócuas. O povo na Alemanha de Hitler e na Romênia de Ceausescu nunca pensou que sua liberdade poderia ser esmagada ou que eles poderiam ser vistos como uma ameaça. Algo assim pode acontecer com outras nações? Ou aqui na América? Com certeza nossas informações estão a salvo com nossos oficiais eleitos e estamos protegidos pela Constituição. Se cada cidadão não cuidar dos seus direitos, então talvez um grande governo vai tirar cada vez mais os seus direitos. Todo mundo tinha que se preocupar com isso, porque isso afeta a eles e nos afeta. Nenhum de nós está isento do que está acontecendo no mundo hoje. Afeta a nossa vida, a de nossos filhos ou de nossos netos. E se realmente nos importamos com alguma coisa, com qualquer pessoa que não seja nós mesmos, se realmente nos importamos com as outras pessoas, com a sociedade, com nossa nação, com o mundo, é melhor nos interessarmos no que está acontecendo. Então, se as suas ligações, suas cartas, se o que tem dentro da sua casa, o que tem no seu carro, o que tem no seu computador, estão abertos para a vigilância do governo, ou até mesmo de empresas privadas que compartilham essas informações com o governo, então, eu acho que vai ser muito difícil para a maioria das pessoas ser livre na forma que vivem suas vidas. Se chegarmos ao ponto em que o governo monitora tudo o que fazemos, então vamos ver grandes perdas na nossa liberdade, nosso direito de nos reunirmos, de liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa, a liberdade de praticar a religião que escolhemos. Esses direitos serão destruídos por causa dessas tecnologias. O ditado diz que se você colocar um sapo na água fria e ligar o fogo, o sapo vai gradualmente se aquecer. Não vai fugir e vai morrer fervido porque foi algo gradual. Eu não sei se é verdade com o sapo, mas eu posso dizer que é verdade com a população. Estou vendo acontecer. Estamos em uma situação agora em que a tecnologia está em conflito com a privacidade e a sociedade está em uma posição de pegar ou largar. E o que queremos é que a sociedade usufrua dos benefícios da tecnologia e também tenha privacidade. A habilidade do Google de dizer tudo sobre você e a casa que você mora, a habilidade de te ver na rua, de monitorar. Eu consigo entender o motivo para a Grã-Bretanha ter colocado um sistema de câmeras secretas, mas se for usado de forma incorreta, pode destruir você. E é claro, computadores são outra coisa, que os governos querem controlar e eles têm habilidade de fazer isso. Na China comunista, você não pode usar o computador sem que o governo saiba o que você está dizendo e o que você realmente está fazendo. Os fundadores desse país entenderam que, claro, existem bandidos, mas eles também entenderam que se você der ao poder executivo, se der ao governo poder arbitrário, desenfreado, descontrolado para procurar e capturar, então está convidando a tirania e o poder abusivo. A América, que lutou por independência e liberdade, que teve seu pico nos anos 50 e 60, não existe mais. A maioria de nós descansou na lei, na proteção constitucional, mas isso acabou. Não somos mais governados pela Constituição do jeito que as pessoas acham. Ela está em pedaços e não funciona mais. Existe uma fração de pessoas que acredita que a Constituição é um documento vivo. E já que é um documento vivo, você pode torturá-lo até que ele diga o que você quer. Isso está nos levando a um ambiente socialista e, por fim, vai nos levar à tirania. Então, para aqueles que amam a liberdade, é o fim de uma era. O grande experimento que a América era foi prostituído por interesses especiais. O meio ambiente é o disfarce para o real objetivo do desenvolvimento sustentável, que é mudar o nosso sistema judiciário e mudar o nosso sistema econômico para um sistema de justiça social. Você conversa com a maioria dos juízes da América hoje e eles vão dizer que são agentes da justiça social. Não há conceito de propriedade privada em um sistema de justiça social. O que está sendo feito é que toda a nossa fundação da experiência americana está sendo minada com esse movimento do meio ambiente. Todos nós queremos
promover essas boas causas, mas a verdadeira pergunta é o quanto estamos ganhando com isso? Estamos fazendo mesmo diferença ou eles só estão tentando ganhar mais poder de vigilância? Você vai ver invasões crescentes na liberdade de expressão. E tem variações interessantes. Na imprensa você pode dizer o que quiser contra o cristianismo, não tem problema. Mas se der um pio contra o islamismo, vai ser massacrado. Nas escolas falam sobre o islamismo, mas não sobre a Bíblia. Essa é uma experiência política única em toda a história da humanidade, e o futuro da humanidade realmente depende do reconhecimento político de todos os direitos inalienáveis e individuais. E é isso que estamos perdendo. Com a desculpa de lutar contra a imigração ilegal, eles usam o argumento de que para exercermos atividades básicas, nós vamos precisar de um cartão de identificação. Seja para conseguir um emprego, seja para alugar um apartamento, para ir ao médico, e por fim eu acho que vamos usar para ir ao mercado comprar comida. Então você vê que está ficando bem claro isso. Existe um banco de dados de empregados guardado pelo governo federal e eles querem que os empregadores passem todas as pessoas que procuram emprego por esse banco de dados para ter certeza de que eles estão com situação legal no país. Por muitos anos eu fiquei preocupado com um mundo livre a longo prazo para os meus netos e para os meus filhos. E agora estou preocupado por mim, porque as coisas estão muito aceleradas. Uma das grandes preocupações que eu tenho é se chegarmos ao ponto em que todos estão carregando sua etiqueta RFID, seja na carteira de motorista ou colada no seu casaco, seja lá onde for. Então, para o governo poder colocar as pessoas em uma lista de vigilância, basta ele colocar um leitor RFID em uma mochila, que a pessoa pode se misturar em uma multidão, andar por todo lugar entre os protestantes, numa multidão, numa igreja, numa mesquita, seja lá onde for, que o governo pode automaticamente baixar e guardar as informações dessa pessoa, carregar em um grande banco de dados e dizer: essas pessoas foram vistas na Marcha pela Paz, ou então essas pessoas foram vistas na Convenção Nacional Democrática, qualquer coisa assim. Eu acho que vigilância e tirania, ou vigilância e a perda de liberdade, andam de mãos dadas quando você olha para outras civilizações, outras sociedades ao longo dos anos, percorrendo todo o século XX. Existe essa ligação forte entre autocracia ou despotismo, ou poder governamental excessivo, e, ao mesmo tempo, todo tipo de mecanismo de vigilância, seja polícia secreta, ou cartão de identidade nacional, ou outros tipos de mecanismo que estão sendo criados para ter certeza de que as pessoas estão sendo vigiadas e talvez algo mais traiçoeiro do que ser vigiado. Toda essa vigilância e tecnologia nos deixará mais seguros contra o crime. Não é uma boa ideia monitorar todo mundo e ver o que eles fazem. Mas se esse é o caso, então você deve olhar para trás e dizer: ok, vamos dar uma olhada nos povos mais monitorados e vigiados da história. E que sem dúvida foram os soviéticos, a União Soviética, sob o domínio de Stalin. E os homens que vieram depois dele. Todos os telefonemas poderiam ser escutados. Todas as cartas poderiam ser abertas. Se você desse uma festa na sua casa, não sabia se informantes do governo estavam lá escutando. Afinal de contas, você não tinha nada a esconder, então por que se preocupar? Mas a União Soviética, sob o governo de Stalin, foi o regime mais mortal em toda a história. E sob aquele regime, mesmo com toda a vigilância, 60 milhões de pessoas pereceram. 60 milhões de pessoas foram mortas pelo seu próprio governo, pelo governo que deveria estar protegendo eles. O bandido hoje pode ser a Al-Qaeda e amanhã podem ser os batistas fundamentalistas. O Departamento de Segurança emitiu um relatório que dizia que as pessoas que possuem armas, as pessoas que são anti-aborto, as pessoas que protestam contra os impostos e todos os tipos de americanos são terroristas, incubados. E deveriam ser feitas tentativas para silenciar essas pessoas. O MIAC relatou, o MIAC é um centro de informação do Missouri, que foi um relatório emitido pela Segurança Pública, que na verdade acabou vazando para o público, e ele definia potenciais terroristas domésticos. E o perturbador é que esse relatório do MIAC listava pessoas que poderiam ser seu vizinho, ou até você. Eles listaram pessoas que se preocupavam com assuntos da Constituição, qualquer um que apoiasse Chuck Baldwin, ou Ron Paul, ou qualquer um que fosse libertário, ou constitucionalista. Ou seja,
Pessoas que não eram só republicanas ou democratas. Qualquer pessoa que se preocupasse com a privacidade RFID. Então esse sou eu. É com isso que eu trabalho. Com certeza não sou terrorista. Pessoas preocupadas com o aborto e questões ao redor disso. Pessoas que quiseram defender seu direito à segunda emenda, que é protegido constitucionalmente, seu direito de ter e carregar armas. Todas essas pessoas foram identificadas como terroristas em potencial. E nesse relatório que iria para a segurança pública, eles avisavam para ficar de olho em nós, para procurar pessoas que tinham essas características. Quanta segurança adicional você recebe tendo tão pouca privacidade? É uma questão fundamental. E é sempre muito fácil falar. Eu não ligo. Eu quero que o governo saiba tudo. Apenas mantenha os bandidos longe, mantenha os terroristas longe. Nosso histórico tende a demonstrar que os governos estão reaproveitando informação. Eles buscam a informação com um propósito e usam para outra coisa. A vigilância descontrolada tende, em longo prazo, nos custar mais do que a segurança que ganhamos com ela. Queria saber como definem os bandidos. Sabe, na Alemanha, os bandidos eram os judeus e eles mataram 6 milhões deles. Com que autoridade? Pelo bem comum, foi uma decisão do Estado. O conceito de raça dominante, todas essas ideias foram construindo a lei. E é assim que as pessoas são perseguidas. Descobrem o que elas fazem, denigrem isso, marginalizam elas, aprovam leis contra o que elas fazem e então aplicam as leis. Quando soubemos que o governo e o censo estavam coletando as coordenadas GPS da casa de todo mundo, muitos perguntaram por que precisam disso. Já tem o endereço das ruas, claramente encontram a localização ou o censo nem conseguiria ter chegado aqui em primeiro lugar. Então por que eles precisam de mais isso, que está custando uma enorme quantia? A única explicação que ocorreu para muitos de nós é que eles queriam saber as coordenadas GPS de nossas casas para que pudessem nos classificar. Eu sei que isso parece loucura, mas quando olhamos para o que está acontecendo no Paquistão e no Afeganistão, onde há aviões sem tripulação que podem acertar casas, né? Nós sempre ouvimos histórias de casas que foram alvejadas pelos militares. Tinha um casamento acontecendo em uma casa e aí bombas foram jogadas naquela casa e depois tudo explodiu. Fica então um ponto de interrogação. Agora se tornou uma questão se acreditamos ou não no governo. O problema com os governos é que eles são feitos de pessoas. Se não tivessem pessoas, eles seriam bons, mas assim que você dá um pouco de poder para um cara, isso nunca é o bastante. Se torna o mandato dele e é um instinto natural humano acumular mais poder. Um dos grandes problemas dessas tecnologias é que é como colocar uma coleira ao redor do seu pescoço. E aí você pode pensar, mas é alguém em quem realmente eu confio, então qual é o perigo? Mas então essa pessoa em que você confia vai embora e outra pessoa vai ficar com todo o poder. Vimos isso acontecer com todo mundo, vimos acontecer século após século. Pessoas ruins têm essa tendência bizarra de chegar a posições de poder e de autoridade. Olhamos para o que o Hitler foi capaz de fazer com muito pouca tecnologia. Ele conseguiu apontar para indivíduos e destruir um enorme grupo de pessoas que ele decidiu que não gostava. Essa capacidade que ele tinha em 1940 pode ser multiplicada exponencialmente. Você vai poder ver o que podemos fazer hoje. Podemos transformar as pessoas em nada. Você nem precisa matá-la. É só fazer com que não consiga ter acesso a um caixa eletrônico, a não ir ao mercado, a não ir ao médico. Eu acho que o grande quadro e o que temos que pensar como sociedade hoje é que não devemos criar o poder para destruir as nossas vidas e colocar nas mãos de ninguém. Se você confia ou não na atual administração é irrelevante, porque eu acredito que alguém vai aparecer e vai tirar vantagem disso, vai retirar todas as seguranças que nós conseguimos construir e seremos um bando de patinhos. Um dos fundadores do país disse: aqueles que trocariam liberdade por segurança não merecem nenhum dos dois. Alô, John Wilson falando. Tá bom. Por que tem que ir aí? Isso parece estranho. Sem ofensas, mas não sei nada sobre você. Claro, ajudaria. Tá bom. Qual é o endereço? E quanto tempo vai levar?
Entendi. Tá bom. Tchau. O que tá vendo? Uma reunião de emergência? Não. Uma divisão do Departamento de Segurança quer me fazer umas perguntas. Que isso? Pra você? É. Não é uma das suas brincadeiras, não é, Barry? Não mesmo. Até que seria bom. Hilário. Relaxa. Estamos nos Estados Unidos. Depois que isso acabar, vai poder processá-los por estresse e desperdício de tempo. O que a maioria das pessoas não percebe é que por centenas de anos, milhares de pessoas ricas, poderosas e com conhecimento têm trabalhado para criar um governo mundial. Muitas dessas pessoas são americanas, muitas têm as melhores intenções do mundo e muitas estão em posição de poder agora. A cada ano que passa e com cada nova crise, a realidade da América, perdendo o controle de seu próprio destino, fica cada vez mais perto. Eu acredito que todos nós deveríamos ficar preocupados com o governo mundial. Principalmente se você entende aqueles que estão à frente fazendo isso acontecer. Se acontecer, não acredito que vai ser um governo mundial democrático, apesar de algumas organizações que lutam por isso estarem tentando fazer parecer que será assim. Eu acredito que será um governo mundial altamente centralizado, onde se você discordar das autoridades, não vai ter opção. Você vai concordar. Quem discordar vai ser perseguido. Eu não tenho dúvida disso. Vamos perder nosso direito de expressão, vamos perder nosso direito de culto e qualquer outra liberdade que possa imaginar, a menos que você esteja disposto a ficar sob esta autoridade. Eles acreditam que a liberdade não é uma coisa boa no mundo de hoje. Eles acreditam mesmo. Acham que a liberdade leva à anarquia, leva à desunião, à falta de eficiência e por aí vai. E, é claro, também desafia as regras deles. Então, eles querem levar toda a humanidade para um tipo de regimento. Estamos em um ponto da história com dois grupos de pessoas. Aqueles que acreditam no bem da humanidade e defendem a justiça. E o outro lado que nos últimos 800 anos tem tentado destruir qualquer ideia do que significa uma sociedade no conceito de humanidade E nós estamos em um ponto agora na história em que não há segundas, terceiras ou quartas chances. É um tempo que todos têm que tomar uma decisão moral para encontrar justiça, verdade, liberdade, ou seja, o planeta. Ou ficar do outro lado, que é a destruição de todas as nações republicanas e a destruição da vida nesse planeta. Há várias organizações diferentes que surgiram nessa frente, podendo ter uma atuação no aspecto político, econômico ou espiritual do movimento para um único mundo. E essas organizações, eu estou falando das Nações Unidas, o Conselho de Relações Exteriores, a Organização de Bilderberg e outras, mas há aquelas, até na atual administração, que têm um tipo de visão do mundo. Eles querem dirigir os Estados Unidos e o Ocidente na direção da globalização e governo mundial. Se você destruir as barreiras entre os países do mundo, e existe o que eu chamo de máfia. Essa poderosa máfia em cima dos países do mundo. Eles estão vindo através do desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas e com todo tipo de controle para tomar a alma do mundo. Eu cobri 105 reuniões mundiais. Entrevistei presidentes e primeiros ministros. Eu li dezenas de milhares de páginas de documentos. Isso não é ficção. Isso é fato. Muitas dessas sociedades e organizações estão trabalhando juntas. Mas não é apenas uma sociedade secreta que trabalha. A razão para serem tão poderosos e difíceis de destruir é que eles têm políticos do lado deles que se aproveitam da sociedade. Tem membros do parlamento, representantes dos bancos, a realeza, os jornais que, é claro, fazem parte dessa elite e juraram segredo. E é claro que tem governos e organizações que também estão envolvidos nisso, porque todas essas organizações são controladas através do dinheiro. Quando eu finalmente entendi e vi o governo mundial na minha primeira reunião em 1994, primeiro fiquei chocada, fiquei espantada. Por que ninguém estava falando sobre isso? Porque ninguém estava fazendo nada para proteger a soberania dos Estados Unidos. Se olharmos para a fonte desses problemas, vamos ver que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, encontramos um grupo de pessoas relativamente pequeno
Se chama Conselho de Relações Exteriores. O CRE não é muito conhecido de muitos americanos, mas na realidade é nosso governo secreto, porque se você olhar para todas as posições realmente importantes nos centros de poder da sociedade, e com isso eu quero